bom com vocês? Bom, hoje estou aqui para mostrar a vocês como fazer essa outra variação de naninha de um elefantinho, tá? Essa daqui vocês podem ver que o corpo dele é diferente, né? Parece uma estrela. E a cabecinha dele é em 3D, ok? Como em todas as outras aulas aqui do canal, a lista de material e os moldes estão no link abaixo do vídeo, ok? Se você ainda não me conhece, você ainda não me segue, eu sou a Rita da Teteia Brinquedos de Pano e aproveite agora para ir lá curtir e se inscrever, tá bom? Olha, nós vamos utilizar um tecido de algodão, ok? Pode ser uma tricoline, um algodão mesmo. E nós vamos utilizar o soft, tá? Como eu falei, os moldes já estão no link abaixo e eu, para adiantar, já trouxe todos eles riscados. Nós vamos começar, eu vou fazer a costura do corpo da Nana, tá? E nós vamos deixar aberto esse espaço aqui, em cima, que é onde depois nós vamos colocar a cabecinha do elefante, ok? Então, olha, eu vou na máquina passar uma costura na volta inteira e eu volto com vocês. Todo o corpinho do elefante, ok? Agora a gente vai fazer o corte, deixando uma margem de meio a 1 centímetro, pra gente depois virar a peça, tá bom? Vou cortar e volto com vocês. Corpo costurado, eu já fiz o recorte de toda a volta da peça, não esqueci de dar os piques nas costuras que entram na marcação da peça. E agora a gente vai desvirar o corpo do bichinho. Esta parte. Olha, vocês viram que eu dei os picotezinhos aqui, mas mesmo assim ainda fica um pouquinho repuxado, tá vendo? Então a gente, com jeitinho, a gente vem dando a forma aqui pra tirar esse repuxado, tá bom? É assim mesmo. Então a gente vai dando um jeitinho, suavemente, né? Pra não rasgar o tecido, nem desfazer a costura. Com a ajuda do palitinho, nós vamos em cada ponta aqui do corpo, desvirar tudo, ó. E acomodar a costura, tá? Isso a gente faz em toda peça que a gente tem que desvirar. A gente procura assentar a costura para deixar bem separadinho o que é direito e o que é avesso. Então eu já vou só colocar um alfinetinho em cada parte
aqui. Vamos lá. Eu quero deixar essa parte já prontinha, porque aí nós vamos para a cabeça do nosso elefante. Até queria mostrar para vocês as naninhas que eu tenho aqui na frente. Ok. Muita gente pediu variações da naninha. A primeira que eu fiz foi um coelhinho. Foi esse coelhinho aqui, olha. Foi a primeira nana que eu fiz, tá? Aí pediram variação. Aí eu ensinei a fazer o ratinho. Aí eu ensinei a fazer esse elefantinho. Na verdade, é uma menina, né? E agora eu tô ensinando a fazer um elefante de outra forma, com a cabeça em 3D. Então, se você que gosta de fazer naninhas, se você trabalha, né, tem clientes que pedem naninha, nós temos aqui no canal algumas aulas já publicadas de naninhas, tá? Diferentes bichinhos. E a gente está preparando algumas outras para publicar brevemente, tá? Então pesquisem lá no nosso canal que a gente tem aí uma playlist só de naninha, tá bom? Bom, eu tô virando aqui todo o corpo dessa nossa naninha e eu tô colocando só um alfinetinho aqui para acomodar a costura, né? A mesma coisa eu vou fazer aqui na parte de cima. Nessa abertura a gente vai deixar ela assim por enquanto, porque é onde nós vamos depois colocar a cabeça do bichinho. Então, ó, aqui. Nossa, só um alfinete. Deixa eu colocar aqui. Vamos acomodar a costura aqui, ó, virar tudo. Pronto, a gente vai deixar essa parte em espera por enquanto, porque agora eu vou fazer a bandana que vai no pescoço do elefante, para depois nós seguirmos para a cabeça, tá? Então, olha, essa parte aqui vai ficar em espera. Agora eu vou passar uma costura na volta desse triângulo aqui, que vai ser uma bandana que o elefante vai usar no pescoço, tá? Vocês viram que eu procurei pegar um tecido que tem a ver, né, com o tecido do corpinho, que é o tecido maior. Então, tem um cinza aqui e um branco, e aqui eu escolhi um que tivesse o mesmo tom de cinza, o branco, e outras duas cores para dar uma levantada na peça, tá? Então eu vou passar uma costura e volto também com vocês. A bandana tá pronta. Agora que também vamos deixar ela aqui em espera, porque é só para finalização. Agora o que nós vamos fazer aqui, ó. Aqui nós temos tecido para as duas orelhas, ok? Notem, isso vai estar no molde, tá? Mas só para vocês verem aqui, deixa eu mostrar. Essa parte que eu coloquei um pinguinho, aqui, ó. Essa parte é para baixo da orelha, tá? Ela vem para baixo, tá? E aqui também eu coloquei um pontinho
nós vamos fazer o que primeiro? Nós vamos passar uma costura aqui. Desse lado onde não tem o pinguinho aqui, ó. Nós vamos costurar aqui e aqui, tá? Daqui até aqui. E aqui, nós também vamos fazer a seguinte costura. Daqui até aqui. Então, costuramos a orelha, as duas, e costuramos o lado que não tem o pinguinho aqui, tá? Começamos daqui e vamos até ali, e daqui começamos aqui e vamos até aqui. Aí eu volto com vocês pra gente recortar e fazer a montagem da cabeça. Fiz todas aquelas costuras que eu comentei com vocês. As duas orelhas, esse pedaço da cabeça, mais esse pedaço aqui da frente da cabeça. Agora nós vamos recortar, tá? A margem aqui nesse caso não precisa ser tão larga, né? Primeiro que o soft ele não desfia. E ele é muito grosso também. Se a gente deixar uma margem muito grande, lá quando a gente virar a peça, vai ficar meio grosseiro. Então a gente pode fazer assim, cortar numa margem no máximo meio centímetro mesmo, tá? Então, olha, tô cortando aqui, tirando o excesso da linha que sobrou. Ó, e aqui eu vou dar, tá vendo que um lado ficou um pouquinho maior? Eu vou dar uma acertadinha aqui. Opa, peraí. Que aqui um pontinho ficou sem fazer. Deixa eu passar aqui, peraí. Ainda bem que eu vi. Isso que a gente precisa tomar atenção também, tá? Eu tô usando a agulha correta pro tipo de tecido, estou usando o ponto correto pro tecido, mas às vezes um pontinho aqui escapa, tá? Então, é sempre bom a gente checar se não vai ficar nenhum pontinho. Olha, tá vendo, ó? Aqui também. Aconteceu alguma coisa aqui que não... O negócio não deu certo. Vamos lá. Então é bom, antes da gente virar, a gente ter certeza que todos... Ó, esse aqui também pulou. Porque se a gente não percebe, depois que costura, fica mais difícil. Vamos ver agora. Vou mostrar pra vocês. Agora sim, tá? Tudo costurado. A gente vai virar aqui. Uma orelhinha tá pronta. Deixa eu pegar aqui. Esta é a outra. Com as orelhas já cortadas, desviradas, costuradas, nós vamos para a parte da cabeça, tá? Então, aqui onde tem a tromba, seria a parte de frente da cabeça. Então, nós vamos cortar aqui, ó. E aqui
A gente vai com bastante cuidado, porque essa parte aqui é bem pequenininha. Então, a gente vai... Não podemos deixar uma margem muito grande, porque senão, na hora de virar, não dá pra fazer isso. Então, ó, eu vou cortar aqui. Tá vendo? E eu vou dar uns piquezinhos aqui, ó, nesses dois cantinhos aqui, o tal do não deixar ficar repuxado, tá? E essa parte aqui, eu também vou cortar aqui, essa parte que a gente costurou. E aqui, pessoal, nós vamos fazer assim. Eu vou cortar primeiro esse daqui. Vou deixar uma margem um pouquinho maior, tá? Porque nós ainda vamos passar uma costura nela. Então, ó, essa parte que nós não costuramos, eu vou cortar com uma margem um pouquinho maior. Só porque nós vamos ter que passar uma costura nela ainda. E se a gente cortar muito rente, fica difícil. E aqui, ó, eu vou colocar aqui, vou colocar aqui. Eu vou cortar mais ou menos do mesmo tamanho. O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos costurar agora. Essas duas partes. Então, nós vamos vir aqui, ó. Direito com direito. Costura com costura. Tá vendo aqui? Então, aqui a gente vai ver. Colocar um alfinete aqui. Bem no meio. E o que nós vamos fazer aqui? Aqui costura com costura. Também vamos colocar um alfinetinho aqui, para a cabeça do elefante ficar bem certinha. Vamos ver? Tá. E vamos pra cá. Ó, desse lado aqui, eu vou pôr os alfinetes do lado que tem o risco, tá? Que vai ficar mais fácil pra gente na hora de passar costura. Pode alfinetar bem, que é pra realmente não sair do lugar, pra a costura sair direitinho, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar uma costura sobre a linha que a gente desenhou, tá? Até aqui e continuar até aqui o final, de ponta a ponta, tá bom? Eu vou na máquina e volto com vocês.
Bom, costuramos a cabeça do nosso elefante e nós vamos ter que prendê-la aqui na naninha. Só que antes a gente vai fazer o enchimento da nossa cabecinha. Para isso, vamos usar a fibra siliconada. Então, eu vou fazer o enchimento, vou encher e eu volto com vocês para ensinar como é que a gente vai prender aqui. Tá bom? Olha, a cabeça do elefante tá cheinha. Agora, nós temos que colocá-la aqui no meinho da nossa naninha. Então, eu vou marcar onde que é o meio. Aqui. Eu vou passar só uns pontinhos aqui no pescocinho, né? O que seria o pescocinho do nosso elefante, pra não sair a fibra, tá? E aí fica mais fácil de a gente colocar na naninha. Só mesmo, são uns pontinhos só de segurança pra gente não se preocupar com a fibra na hora que a gente estiver costurando no corpinho. Pronto. E agora nós vamos vir com a cabecinha exatamente aqui no meio. Aqui. Então, nós vamos encaixar esse alfinetinho que eu coloquei pro meio. Eu vou prender a cabecinha na naninha. Opa! Peraí. Ó, vou pôr um alfinetinho aqui, tá? Esse alfinete que eu peguei tá me dando baile. Então, vamos pegar um outro, que não vai dar baile. Bom, cabecinha cheia. Eu dei uns pontinhos aqui no pescocinho pra espuma, a fibra, não escapar. E eu vou agora inserir a cabecinha dele aqui naquele pedacinho que nós deixamos do corpinho da naninha aberto. Eu vou costurar primeiro desse lado, porque a tromba vai atrapalhar um pouquinho a gente, tá? Então, por isso que eu vou fazer aqui, que não tem a tromba pra atrapalhar na hora da gente fazer a costura da cabecinha. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar um pouquinho do tecido da cabecinha e um pouquinho do tecido da naninha. Ó, como se fosse ponto invisível. A gente vai pegar um pedacinho aqui e um pedacinho da naninha. Um pedacinho da cabeça e um aqui. A mesma coisa até o finalzinho.
pedacinho do buraquinho que nós deixamos, da abertura que nós deixamos, ficou maior do que o pescocinho. Então, a gente vai fechar esse pedacinho também, tá? A gente já aproveita a linha e a gente fecha esse pedacinho também. Deixa eu só tirar esse embrólio que ficou aqui. Vou fazer aqui um pontinho de segurança para não soltar. E agora eu vou voltar, ó, vou virar o elefante. Vou voltar essa linha até o pescocinho dele, ó. Vou colocar aqui por dentro. Vou voltar até aqui o pescocinho. E agora a gente vai... Talvez eu tenha dificuldade de mostrar para vocês por causa da tromba. Mas a mesma coisa que a gente fez nas costas da nossa naninha, a gente vai fazer aqui na frente. Um pedacinho do tecido da cabeça com um pedacinho do tecido da naninha. Não sei se está dando para vocês verem aqui se a tromba permite que a gente... Agora vou vir aqui. Estamos quase aqui no fim. Ó, ela tá super presa. Mais um pontinho. E eu vou arrematar, tá? E vou enfiar a linha pra dentro. Arrematar aqui. Agora falta as orelhas. As orelhas também a gente vai costurar agora. Então, essa parte menos arredondada é para baixo. Então, a gente vai vir com a orelha aqui, bem na costura, ó. E vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar um pedaço da cabeça, do tecido da cabeça, com um pedaço do tecido da orelha. Nós vamos fazer isso em toda a extensão da orelha. Bem na costura, tá? Bem no meinho. Eu tô fazendo assim um ponto bem justinho, bem apertadinho.
aqui no fim, a gente faz um arremate aqui, um ponto, né, de segurança. Agora a gente vem aqui pra frente, ó. E a gente vai fazer a mesma coisa. Um pouquinho daqui e um pouquinho daqui. Chegamos aqui no finalzinho. Olha como vai ficar a orelhinha. Ok? Eu vou fazer a mesma coisa com a orelhinha do lado de cá. E aí eu volto pra gente fazer os detalhes finais, tá bom? Olha, vou colocar aqui a agulha com a linha preta de bordar. E vou vir aqui no outro pontinho que eu marquei, tá? Aqui nesse pontinho, ó, eu vou colocar a agulha próximo aonde está a linha. E na agulha eu vou fazer 5 laçadas. 1, 2, 3, 4, 5. Seguro essas laçadas, olha, com o dedo aqui. Puxo a linha toda. Trombinha. Vem pra cá. E coloco e venho pro lado de cá, no mesmo pontinho onde tá o nosso nozinho, tá? Aqui, como a gente tem o nó, e o nó tá bem salientinho, eu vou dar só 3 laçadas. Porque com certeza o pontinho vai ficar maior do que o do lado de cá. Aí eu venho aqui, ó, volto aqui. Então, ó, um olhinho já ficou. Agora aqui a gente vai fazer outro que vai ser o arremate. Então, eu aqui vou colocar mais 3 laçadas, ó. 1, 2, 3. Puxar pra cá. Vamos ver como é que vai ficar. Olha, gente, também o olhinho vocês fazem do tamanho que vocês quiserem, tá? Pode ser maiorzinho. Ó. Esse aqui ainda ficou maior que aquele. Então, eu vou voltar lá
para dar mais uns pontinhos para os dois ficarem do mesmo tamanho. O que importa é eles ficarem simétricos, né? Se você vai dar 3 voltas, 4 voltas, se quiser só um pontinho, muito à vontade, tá? Isso aqui é uma sugestão. Pronto, agora sim. Aí eu trago a agulha aqui pra dentro. Agora eles ficaram iguais, né? Com a linha cinza, né, que é a mesma usada para fazer o corpinho dele aqui, eu vou colocar... Eu tô usando a linha de costura porque eu tô sem a linha de bordar cinza aqui, tá? Mas poderia ser a linha de bordar também. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer, olha, aquelas ruguinhas que ele tem na tromba. Ele tem umas marquinhas na tromba, né? Então, eu vou fazer essas marquinhas. Eu vou usar a linha da mesma cor que eu usei pro corpo, tá? Tô usando aqui uma linha, na verdade, dobrada em 4 para ficar mais grossinha, né? Pode ser lã, pode ser linha de bordar, pode... Olha, vou colocar aqui. Aí a gente vem assim, ó. Eu vou colocar aqui de novo. Só que aí eu venho mais pra baixo, tá? Ó. Aí eu coloco pro lado de cá. E venho... A gente vê que, assim, pequenos detalhes dão uma valorizada, né, na peça. Esse bordadinho aqui na tromba, o lencinho no pescoço. Pronto. Fizemos o nosso elefante. Olha os dois aqui. Os amiguinhos. Pessoal, eu espero de verdade que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que vocês façam aí na casa de vocês. Me mostrem os trabalhos. Adoraria ver o trabalho que vocês estão fazendo. Qualquer dúvida, qualquer comentário, por favor, o façam, né? Porque tudo serve pra gente estar melhorando, tá? Se você não se inscreveu, se inscreva no canal. Lembrando que toda terça-feira tem a dica da Rita e todo sábado tem aula nova no canal. Tá? Compartilhe com os amigos, com a família. E lembro também que tudo que é feito à mão e é inesquecível. E eu tô aí com novidades para a próxima aula. Um abraço para vocês.